Econômica está preparando mudanças para a volta do auxílio emergencial. E aí tem uma apuração do nosso analista, o Igor Gadelha, que aponta que o auxílio passará a se chamar Bônus de Inclusão Produtiva. Já tem até apelido aí nos bastidores, seria o BIP. O novo auxílio vai atingir cerca de 30 milhões de brasileiros e a ideia seria pagar R$200. Para que o projeto se concretize, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer que o Congresso aprove aquela cláusula de calamidade para permitir que essa despesa, então, fique fora ali do teto de gastos. Qual é a sua opinião sobre o novo formato do programa, o chamado BIP, e acionar essa cláusula de calamidade seria a única forma de manter o benefício sem estourar o teto, Rita? Olha, o auxílio ele tem que voltar, isso é fato, porque com o fim do auxílio, 30% da população brasileira será jogada na pobreza. 66 milhões de pessoas estarão sem ter o que colocar no prato de comida para suas famílias. Essas pessoas passarão fome. É um problema sério que o país precisa enfrentar. Não adianta dizer que sente muito que as pessoas estejam em dificuldades, como o presidente Jair Bolsonaro falou, porque algo precisa ser feito ou a gente vai ter um verdadeiro caos social. As pessoas têm que viver, o país tem que cuidar dessas pessoas. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse anúncio do governo é que esse suposto novo auxílio, rebatizado de BIP, como você revelou aí pra gente, seria pago apenas para 30 milhões de brasileiros, ou seja, para metade dos brasileiros que precisaram do auxílio emergencial que foi pago o ano passado. E aqui a conta não fecha. Eu queria convidar o nosso telespectador a prestar atenção. Segundo uma pesquisa feita pelo Datafolha, em janeiro, 7 em cada 10 pessoas que tiveram acesso ao auxílio emergencial não encontraram ainda outra fonte de renda. Ou seja, 7 em cada 10 só conseguiram comer, comprar remédios, pagar aluguel graças ao auxílio emergencial e ainda não tem de onde tirar o sustento. O auxílio terminou de ser pago no final de dezembro do ano passado e essas pessoas continuam sem ter de onde tirar. Passaram janeiro sem acesso a renda nenhuma e agora o governo diz, vamos continuar nossa conta, que pode voltar a pagar no futuro ainda, né, porque a gente está discutindo o que vai ser aprovado, apenas para metade dos beneficiários. Então faça a conta, 7 em cada 10 não arranjaram nada e só vai ser pago para metade. Então tem gente que vai continuar passando fome. Outra coisa que me chama a atenção, para receber o novo auxílio, o BIP, a pessoa vai ter de participar de um curso de qualificação profissional. E eu acho cursos de qualificação super importantes, super necessários, mas aqui tem um ponto, queria chamar a atenção. Essas pessoas estão sem renda não por falta de qualificação, mas sim por conta da pandemia, que fez com que a atividade econômica sofresse, perdessem emprego, não pudessem trabalhar, fechassem postos de trabalho. A gente tem 14 milhões de desempregados no país e essas pessoas que precisam de auxílio emergencial, se forem ao mercado, mesmo supostamente mais qualificadas por conta desses cursos de qualificação, elas não vão conseguir emprego facilmente. Tem 14 milhões já desempregados. Há consenso que as coisas vão melhorar depois de uma vacinação maciça, né? A gente vê a vacinação aí engatinhando. Qualquer coisa antes disso, inclusive um curso de capacitação, é pura ilusão. Outro ponto que me chama a atenção nesse anúncio do governo. O plano também prevê que o novo auxílio, o BIP, esteja associado à Carteira Verde e Amarela, um programa que aparentemente vai ser relançado pelo governo para reduzir encargos trabalhistas e estimular a formalização de pessoas de baixa renda. Essa MP da Carteira Amarela, que retira ainda mais direitos trabalhistas dos trabalhadores, caducou o ano passado, ou seja, quando o governo amarra o BIP nessa Carteira Verde e Amarela, ele está mandando uma mensagem para o Congresso, só vai ter auxílio emergencial se os deputados e senadores aceitarem aprovar algumas medidas, ou seja, não há urgência aqui e a fome é uma coisa urgente. Há apenas uma chantagem com o Congresso Nacional, uma pressão para os parlamentares aprovarem certas medidas. Claro que é necessário discutir de onde vai vir esse dinheiro, se vai ser necessário furar o teto ou se o governo vai se endividar mais. Só que nesse meio tempo, né, nessa corda esticada entre o governo federal, o executivo e o legislativo, milhões de chefes de família, homens e mulheres, estão sem dar o que comer para os seus filhos. Ô Rita, é exatamente sobre isso que eu gostaria de continuar tratando com você. Primeiro, essa urgência. Muitas
dessas famílias e das pessoas que articulam essa volta desse auxílio, que poderia ser chamado de BIP, como apurou o Igor Gadelha, pedem a exigência, uma aceleração nisso, né? Eu peço só desculpas que a gente está ouvindo um barulhinho aqui no corredor, mas é comum porque a redação passa a gente o tempo todo. E Rita, muita gente falando, mas espera aí, não dá tempo de esperar essa discussão acontecer, a gente precisa para agora, a gente esperou que talvez nesse ano a vacinação já tivesse a todo vapor, mas por enquanto não segue assim. E houve também uma pressão sobre o governo federal, que até então já tinha dito que não queria ou que não poderia oferecer mais auxílio a essa população? Pois é, o governo, a gente viu o presidente Jair Bolsonaro e o próprio ministro Paulo Guedes negando esse auxílio, depois voltando atrás, porque a pressão por ele é muito grande, né? Então, assim, a realidade está se impondo, né, Cine? Não adianta você falar, olha, e é legítima, é uma discussão legítima, de onde a gente vai tirar esse dinheiro, não é? Não estou desqualificando esse tipo de discussão, né? O país tem que saber de onde vai vir esse dinheiro, mas quando a gente fala de pais e mães de família que não têm o que comer, a gente está vendo matérias de pais falando, eu estou dando farinha para os meus filhos, farinha com açúcar, eu já vi matéria sobre isso. Essa discussão de, isso só vai ser possível se aprovar isso antes, a gente não tem nem orçamento, né? É uma discussão muito urgente, como você colocou, né, Cine? Então, assim, eu fico realmente muito desesperada quando eu vejo que o auxílio está amarrado a outras coisas, sendo que essas pessoas, a gente já está na segunda semana de fevereiro e essas pessoas não receberam auxílio em janeiro, né? Então, as pessoas têm urgência porque não dá para esperar. Quem tem fome não consegue esperar, né, Cine?